sou, como ele disse, eu sou um dos sócios da Progic, né? A Progic é uma das expositoras aqui. Essa apresentação a gente está fazendo eu, da Progic, e o meu amigo Paulo, da For You See. Nós somos empresas concorrentes, né? Mas somos também amigos e atendemos um perfil de cliente muito parecido, que são pequenos operadores de digital signage, né? E o objetivo dessa palestra hoje é justamente passar parâmetros, né? A primeira etapa dela, que vai ser feita por mim, os primeiros 20 minutos, passar parâmetros do mercado de pequenos operadores de digital signage, né? E na segunda metade o Paulo ele vai já passar para uma outra etapa, que é passar as nossas recomendações, aí né, que a gente acabou acumulando com a nossa experiência de atender pequenos operadores, de como que o operador deve, quais as atitudes principais assim, de um pequeno operador de digital signage para ele ter sucesso, tá? Bom, então eu vou começar primeiro a fazer uma definição aqui. Quem é o operador pequeno? Tá? Claro que é uma simplificação, tá? Sempre, não é nada preto e branco, né? Tem muitos degradês aí de cores, de tons de cinza, mas eu estou simplificando um pouquinho, tá? Dentre as aplicações possíveis de digital signage, vamos começar aqui com TV corporativa, ambientação, ou seja, composição de ambientes, endomarketing, mural digital, frente de loja. A gente tem projetos específicos, né? Usar, por exemplo, digital signage para pesquisa de opinião. A gente tem clientes que usam nossa ferramenta de digital signage para gestão de atendimento, EAD, totens interativos, né? A gente vai falar hoje de uma categoria específica que é de publicidade. Então, mídia indoor, mídia digital outdoor, mídia embarcada, né? Os dois primeiros segmentos que eu citei aqui são os segmentos que quem atende esses projetos são empresas que vendem serviços, que vendem projetos especiais, né? No caso dos operadores de digital signage, a gente está falando de empresas que basicamente vendem publicidade, ou seja, elas são empresas de mídia, são empresas que estão imersas aí no segmento de mídia, de publicidade. E o nosso foco aqui começa por aí, tá? São empresas que vendem publicidade. Bom, dentre os operadores de mídia digital out of home, esses operadores, a gente tem grandes e pequenos operadores, como eles estavam citando aqui antes, como a Indoor Media, Elemedia, né? A Alternet. Os grandes operadores eles têm um canal de mídia amplo e os pequenos têm um canal de mídia estreito, né? Os grandes operadores operam centenas ou milhares de telas, ou só centenas de telas, mas em locais muito valorizados, de grande circulação de pessoas. Os pequenos operadores das nossas bases de clientes, eles operam dezenas, centenas de telas em alguns casos apenas, tá? Os grandes operadores vendem no atacado, principalmente via agências de publicidade, ou grandes clientes atendidos de forma direta, né? E, em muitos casos, tem atuação nacional. Os pequenos operadores, comercialização direta, muitas vezes no comércio local da cidade, né, que são, às vezes os pequenos operadores operam dentro de uma cidade ou uma pequena região. Clientes pequenos, na maior parte dos casos, a atuação é regional. E as grandes operadoras são muito poucas, menos de 40 talvez, e os pequenos operadores, certeza absoluta que são mais de 1000. Né? Então, existe essa diferença aqui. O nosso foco é justamente falar dos pequenos, né, aqueles que eu citei aqui agora. Então, definindo bem o nosso escopo. Tá? Bom, a importância do operador pequeno. A gente tem, na minha visão pelo menos, a primeira coisa que a gente pode citar é a questão da construção do mercado. Digital signage, como a gente sabe, é um segmento de mercado já bastante maduro. A gente está tendo hoje a primeira feira do setor aqui. Mas em muitas regiões do país, no interior principalmente, muitas vezes as pessoas nem sabem o que é isso. Em cidade do interior, isso é comum. Então, o operador de digital signage, ele faz o trabalho de, como eu estou falando aqui, abrir o mercado no interior. É ele que vai nos pequenos anunciantes e explicam qual que é o conceito de digital signage. Então, eles têm muito uma responsabilidade por criar a percepção de valor do anunciante da mídia out of home. Essa é a primeira questão que eu considero de fundamental importância ao operador pequeno, né? A abertura do mercado, a construção da percepção de valor. Em segundo lugar, eu acho que o pequeno operador de digital signage no Brasil, apesar de talvez o grande público assim, ignorar isso, mas ele é muito relevante no mercado de out of home em geral, de digital out of home em geral. Eu fiz uma pequena comparação aqui, né? Os grandes operadores, eles têm informações, desculpa, estava meio baixo antes, eles têm informações que são coletadas através do Intermeios e outras fontes também, mas o fato é que a gente tem informação desses grandes operadores. Por exemplo, tem um dado do Intermeios do ano passado de que 37 empresas do setor faturaram 250 milhões de reais em 2013, né? Mas os pequenos operadores, esse foco aqui da minha apresentação, não tem ninguém lá medindo quanto eles estão faturando.
né? Não tem uma associação, eles estão anônimos. Tá? Mas, assim, como eu disse antes, a gente tem no Brasil pelo menos 1.000, no mínimo, 1.000 pequenos operadores, mais ou menos classificados naquele perfil que eu citei ali para vocês. Né? Então, eu fiz uma pequena aproximação aqui. Está funcionando? Uma pequena aproximação aqui, né, do faturamento combinado desses 1.000 operadores. Estou citando 1.000 operadores. Eu estou considerando um faturamento mensal bem conservador de pequenos operadores, na média aí de R$20 mil mensais. Se a gente somar tudo isso aí, esse mercado fatura 240 milhões de reais. Isso é um chute aproximado, mas esses dados são condizentes. Tá? É um chute bem qualificado, porque a gente tem uma base de clientes nesse perfil e a gente conhece alguns números. Tá? Então, ou seja, quase metade do mercado de digital out of home são pequenos operadores, né? Pelo menos por essa aproximação. Então, eles são bastante relevantes. O que eu vim trazer aqui para vocês é parâmetros. Né? Então, a gente pegou umas estatísticas da nossa base de clientes para trazer para vocês. Tá? Bom, a nossa empresa, a gente tem uma base de clientes aí e a gente coleta muita informação desses clientes. Tá? E a gente faz estatísticas com isso porque a gente gosta de transformar essas estatísticas em índices e depois ir acompanhando o mercado. Tanto é que a gente até coloca no nosso site aí algumas dessas estatísticas, né? Qual que é o tamanho de tela mais usado, qual tipo de segmento mais utilizado pelos nossos clientes, se é lotérica, se é ônibus, se é restaurante, tem tudo lá. E hoje eu estou trazendo uma compilação mais detalhada e mais profunda para mostrar para vocês. Com algumas ressalvas, claro. Primeiro, a Progic não atende homogeneamente todo o mercado, né? Então não é uma estatística assim, científica, vamos dizer assim. Nem todos os clientes preenchem as informações, alguns preenchem dados incorretos, mas a gente completou o que não foi preenchido e a gente tem com isso uma boa aproximação. Tá? Então, de um total de 375 clientes, a grande maioria é de digital signage. Isso mostra a importância desse mercado para empresas como a minha, como a For2C, que tem ferramentas para pequenos operadores, para aplicações de digital signage em geral. A maior parte são empresas de mídia. Né? Esse DS aqui que eu citei são as mídias digital out of home. Tá? 85% da nossa base, isso foi construído em 3 anos e meio. Então, isso mostra como o mercado está crescendo. Né? Forte crescimento também de operadores pequenos. Então, a gente fez uma separação aqui de quantidade de equipamentos, né, que eles utilizam, separação de clientes por faixa de quantidade de equipamentos. Para a gente ver o seguinte, que a maior parte dos clientes, eles são realmente pequenos. Eles têm aí, na média, né, a gente tem hoje 4.000 aparelhos aí, dá uma média de 14 equipamentos exibidores de conteúdo por cliente. Essa é a média. Tem clientes aí que tem 200, 300, mas a média é isso aqui. Tá? Então a média aqui é um operador pequeno. Então, o que eu concluo com isso? Tem grande interesse de pequenos operadores, de pequenos empreendedores, né, que veem nesse mercado uma grande oportunidade e às vezes exploram esse mercado nas cidades do interior. Clientes por tempo de mercado, aí é que a gente começa a fazer uma análise mais profunda. Né? Clientes com menos de 1 ano, 105. Menos de 1 ano de empresa, tá? Clientes de 1 a 2 anos, 154, 2 a 3 anos, 49. Né? Isso aqui é porque a gente tem uma ferramenta que está no mercado há menos de 4 anos, então mas enfim, o que dá para perceber aqui é que recentemente, nos últimos 3 anos, entraram no mercado esses 319 operadores, tá? Bom, aí a gente está fazendo uma comparação de empresas que estão operando, que entraram e estão operando, empresas que entraram e saíram também. Dá para ver que não é pouco, tá? Mas não é para se assustar. Então, a gente tem outras estatísticas também aqui de clientes que trocaram, né? Mas o que importa para a gente é isso, que empresas que entraram e continuam operando 319, empresas que encerraram 93. Né? O que eu concluo com isso? Que existe uma certa volatilidade no mercado de pequenos operadores de digital signage. Tá? A gente fez um cálculo aqui, mais uma estatística derivada daquela, que é a seguinte: quantidade de empresas por tempo de empresa, por duração da empresa. Né? Menos de 1 ano, 89. Em menos de 1 ano, 10% das empresas que entram no mercado desistem. De 1 a 2 anos já foi 20%. No terceiro ano, até completar 3 anos, já foi uma boa parte. Então, eu fiz uma média aqui para poder fazer uma comparação com uma estatística do Sebrae. Tá? 70% mais ou menos é a taxa de sobrevivência de pequenos operadores de digital signage depois de 2 anos. 70% é pouco ou muito? Essa é a pergunta. A gente fez uma comparação aqui com o Sebrae. O Sebrae tem um estudo mais completo aí sobre taxa de sobrevivência de empresas no Brasil. E no ano de 2013,
a gente procurou lá qual que era a taxa de sobrevivência para empresas, setores, segmentos de mercado parecidos. No caso, atividades de rádio, televisão e publicidade, né? 68% rádio e televisão, 59% publicidade. Então, digital signage está um pouco acima da média, né? Bom, o que essas estatísticas mostram, na minha visão? Tá? Primeiro, mercado fazendo um geral aqui. O mercado está em forte crescimento, a gente mostra isso pelo crescimento da base de clientes das nossas empresas, né? Grande interesse. Foi eu? Oi? Grande interesse de pequenos operadores, de pequenos empreendedores, aliás. É um bom negócio, em crescimento, tem várias astas a serem ocupadas, principalmente no interior. Tem muitas cidades relevantes, cidades com 50, 100 mil habitantes, que nunca viram digital signage. Tá? Mas existe uma certa volatilidade, obviamente, né? Existe uma taxa de sobrevivência aí aproximada, segundo essas nossas estatísticas, de por volta de 70% após dois anos de empresa. E o que é considerado normal, na verdade, dentro da média para os setores de mídia, né? E, bom, e qual foi o erro, né? Quais são os erros principais que a gente observa dentro dessa nossa base de clientes que tem feito essas empresas, esses 30% de empresas que eu citei aí, entrar no mercado e sair do mercado, tá? Eu vou listar essas causas principais e, na sequência, o Paulo vai passar aí o corretivo, né? Bom, a primeira, eu vejo falta do processo de vendas. A gente vê muita empresa pequena que faz um processo de vendas sem se preocupar tanto com a valorização do meio, de explicar o que é digital signage, né? E acabam precificando errado. A gente vê operadores pequenos cobrando muito pouco. Isso é muito ruim, eles acabam depois descobrindo que estavam cobrando errado, tá? Segundo, erro muitíssimo comum, tá? Falta de processo de contratação da mídia. É muito comum o empresário iniciante ele ser otimista demais, né? E não se proteger. Então, e também não escolhe os melhores clientes, né? Falta de processo de cobrança. Operadores pequenos que não têm ainda a empresa toda estruturada, todo processo definidos, isso não é brincadeira, não. A gente perde cliente mesmo, porque tem muita venda feita, mas ele não recebe, talvez decorrente das falhas anteriores, né? Eles enfrentam muita inadimplência quando eles não fazem contratação e não tem processo de cobrança. Falta de fôlego financeiro. Muitas empresas entram no mercado muito rápido, né? E não aguentam a queda no preço quando algum concorrente entra no mercado, né? Eu costumo chamar aqui de concorrente kamikaze. Às vezes entra uma empresa no mercado achando que consegue dominar o mercado, baixar preço e tudo mais, e aí acaba prejudicando o operador, e um operador que está operando de forma séria, às vezes não tem fôlego para suportar isso. E falta de foco, às vezes, no negócio. Em alguns casos a gente vê operador... Obrigado. Agora está quase acabando já. Falta de foco no negócio, porque muitas vezes a gente vê digital signage ser operado por pessoas que às vezes não estão abrindo um negócio e focando 100% nele. Às vezes a pessoa tem um outro negócio, tem um outro emprego, muitas vezes. No mercado de operadores pequenos a gente vê bastante isso. Então a gente acha que digital signage é um negócio muito sério e quando for entrar nesse mercado tem que estar bem decidido a se focar bastante, né? São os erros principais que a gente observa, as principais causas que a gente vê de fracasso, causas de fracasso para pequenos operadores de digital signage, né?